Você está escutando Cinema em Foco. Alunos da Escola Internacional de Cine e Televisão de San Antônio de los Baños, Cuba, das gerações 30 e 31, conversam com cineastas brasileiros que também são professores da EICTV. Episódio 1, mixador Paulo Gama. Tô aqui hoje com o Paulo, famoso Paulo Gama. Eu sou Paulo Gama, eu sou mixador de filmes, de séries de entretenimento. Eu comecei a trabalhar em 98 como editor de som e desde 2006, 2007 tenho trabalhado estritamente como mixador. Acho que é por isso que estou aqui. Mixei alguns filmes como Que Horas Ela Volta, O Palhaço, Febre do Rato, Bruna Surfistinha, e algumas séries como Pico da Neblina, Raul Seixas, que vai lançar agora. Não, eu tava vendo o seu IMDb e é tipo 130 filmes só no IMDb. É verdade, fiz bastante filme. Eu acho que quando a gente tá trabalhando no som, a gente tem a oportunidade de participar de muito mais produções, né? Tipo, quem é diretor morre no máximo aí com uns 20 filmes, a gente, tipo, consegue fazer uns 200, não sei, ou mais. Para mixador, assim, até que eu não tenho tanto, né? Meus colegas, tenho colegas que tem 200 e poucos, tem o Zé Sasso que tem 370, né? Ele já tá aposentado, mas eu acho que ainda de vez em quando um ou outro filme ele ainda deve mixar, mas ele tem tipo 380 filmes no currículo, né? Longas metragens. Ele tem já muito tempo de carreira. Você tem o quê? Tenho de carreira como mixador, eu tenho quase 20 anos, um pouco menos, 18 anos, e de som eu tenho 27 anos. E você teve algum projeto que foi estrelar, assim, no cinema, assim, que mudou sua carreira? Eu acho que o projeto que mudou minha carreira foi um projeto que é um que ninguém assistiu, que é uma série do Luiz Fernando Carvalho, que chama Pedra do Reino, que foi a série que, por motivos ali de produção, acabou que eu tive que virar um mixador dessa série. Eu comecei como editor, mas terminei como mixador. E por que você escolheu só o caminho de mixador? Essas coisas a gente não escolhe muito, né? Vai acontecendo na vida, né? A vida não vai dando... Não é exatamente... Não foi um plano que eu pensei, quero ser mixador. Meio que a demanda do mercado, eu estava num momento do mercado onde tinha uma demanda muito grande para isso. Obviamente eu tinha uma boa capacidade para isso, né? Então não foi exatamente... Nunca tive um plano. Quando eu vi, eu era mixador, entendeu? E o que você vê diferente do cinema em geral de antigamente para hoje em dia, mudou no mercado? Não sei, assim, o cinema mudou bastante, assim, da época que eu comecei, assim. Na época que eu comecei era um ambiente muito hostil o cinema, né? Eu cresci ouvindo o diretor esperneando dentro da sala de mixagem, né? Então, as pessoas eram muito grosseiras, assim, né? E eu vi isso sendo transformado, assim, dentro da sala de mixagem, né? Não existia esse conceito de abuso e de... Não, era na base da porrada mesmo, assim. As pessoas brigavam muito, assim, eram muito grosseiros. Hoje em dia, as coisas que aconteciam cotidianamente, que você via acontecendo cotidianamente dentro do sala de mixagem, hoje em dia é impensável de acontecer, né? Eu acho que o trato humano progrediu bastante, assim. O que você sente que mudou na maneira de fazer som no cinema brasileiro nos tempos que você está trabalhando? Olha, mudou uma coisa que hoje em dia a gente tem muito mais infraestrutura, já começa por aí, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar com som, existia uma má fama do som brasileiro, que é, no cinema brasileiro não dá para entender nada que as pessoas estão falando. Por que o som é tão ruim no cinema brasileiro, né? E isso sempre me irritou muito, porque os filmes estrangeiros estão legendados, né? Então, e é engraçado, porque recentemente eu vi um vídeo na internet que é isso, que nos Estados Unidos as pessoas têm essa mesma queixa, que não entendem os diálogos, etc. E geralmente quando as pessoas estão falando que o som é ruim é porque não entende o diálogo, assim, 99,9%. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com a pessoa que trata das queixas dos clientes no Netflix Brasil, e ele estava falando isso, que 97% das queixas sobre som é não compreensão de diálogo, assim, sei lá, era 90 e alguma coisa, assim, era mais de 20 vezes o valor do segundo colocado. E o que eu acho que é interessante é que, assim, existe também um contexto técnico, tecnológico onde isso acontece, né, de expertise, de qualidade de materiais, que antigamente estava muito relacionado à qualidade de películas, de químicos, etc., né, porque o som no cinema era um som ótimo, e
hoje em dia não, né? Hoje em dia é o som digital. Então eu acho que de alguma maneira o som digital ele é uma mídia mais acessível, assim, você depende menos de um expertise químico e menos de contextos da qualidade do material original, né, da celulose, e você tem então um acesso a uma tecnologia que está mais democrática de alguma maneira, né? Eu sinto que a tecnologia hoje é muito democrática, mas isso no que toca ao modo de produção, né? O cinema gringo, como é que se fazia, etc., como é que se faz no Brasil. E uma crítica até que eu tenho ao cinema brasileiro, que é que a gente segue muito esse modelo de produção estrangeiro, né? Europeu / norte-americano. Então eu acho que é muito interessante, e eu acho que era uma questão até que o Glauber já tratava antigamente, que é que a maneira como você produz tem um impacto direto sobre o conteúdo que você está produzindo, né? Então você pega um cinema que nem o do Ardirley Queiroz, que fez o Branco Sai, Preto Fica. É um cinema que não é possível de você fazer aquele cinema com uma equipe de 60 pessoas e filmar em 5 semanas esse filme, sabe? Esse é um filme que só é possível filmar do jeito que ele filma. E eu acho que muitas vezes a gente aborda o cinema fazendo o caminho reverso, indo do método para o conteúdo. O método é esse: equipe de 60 pessoas, câmera, um caminhão de luz, um caminhão de arte, etc. E assim você faz um filme. Enquanto eu acho que os cineastas que fazem os trabalhos mais interessantes, tipo a Ana Boulayer, ela tem um método muito particular, né? Eu acho que o cinema nordestino, se você vai ver no Brasil, tem um método muito particular também. O cinema mais interessante que se faz no Brasil é justamente o cinema que de alguma maneira vai na contramão dessa forma estrangeira de trazer. E eu acho que muito facilmente a gente assume assim que se faz, e junto desse assim que se faz, desse método, vem uma narrativa embutida, vem uma maneira de contar histórias, e não só uma maneira, mas a própria narrativa, a própria história, né? E de alguma forma a nossa voz, a nossa subjetividade acaba ficando em segundo plano. Para dar um exemplo do que eu estou falando, um exemplo muito palpável e não ficar uma coisa demasiadamente abstrata, eu gosto muito do cinema coreano, né? O cinema sul-coreano é um cinema que eu gosto muito, e eles têm uma maneira muito particular de filmar, que eles montam no set. Então eles estão filmando e tem uma van com uma ilha de edição, e conforme eles vão filmando, já está montado. Então ele terminou de rodar a cena, o diretor levanta do set, vai até a ilha e vê como é que ficou montado, e depois ele volta pro set, faz alguma alteração e roda a cena que ele está assistindo, né? Parasita foi filmado desse jeito, por exemplo. E eu acho que é muito interessante isso, de repensar métodos, né? Eu acho que o Glauber, quando ele fala da estética da fome, né? Eu não acho que ele está falando tanto dessa coisa de filmar com que, assim, a interpretação do que foi dito, quando ele fala da estética da fome, filmar com os recursos que você tem. E eu não acho que é exatamente essa a interpretação que eu faço. Eu acho que é a fome de dizer, a fome de narrar, assim, né? A fome no sentido até de uma referência mais antropofágica, de vou pegar esse método e vou usar o que me interessa para poder contar da minha subjetividade e não simplesmente reproduzir isso acriticamente. Eu acho que a escola, ela te dá uma nova visão que vai muito nisso, assim, né? É uma coisa que me atraiu muito pra estar aqui, né? Não sei se o que fez você vir pra escola. Vir pra escola. A primeira vez me convidaram, assim, foi engraçado, me convidaram pra fazer o exercício de 3 minutos, mas aí eu cheguei aqui e pediram pra eu trocar de lugar com o técnico do som que tava fazendo pré-teses. Então a primeira vez que eu vim como assessor, que é uma espécie de orientador aqui. Desde então eu voltei a vir. Eu venho pra cá porque esse é assim, pessoalmente, o que me mobiliza a sair da minha casa, vir pra cá, porque assim, o atrativo de conhecer Cuba, viajar, etc., né, muito rapidamente se esgota, né, e que talvez tenha sido parte da minha motivação inicial, muito rapidamente se esgota. Eu venho pra cá porque esse daqui é um verdadeiro espaço de troca dentro desse bloco maior, né, que é a América Latina, onde a gente pode falar da nossa cultura, um dos poucos
pouquíssimos espaços que a gente tem para falar sobre a nossa cultura, sobre a nossa perspectiva de cinema, sobre o nosso olhar, para a gente ensinar e pesquisar e falar sobre o nosso fazer de cinema, o nosso latino-americano, né? E é uma coisa que, sei lá, na Europa ou nos Estados Unidos, isso daí tem aos milhares, né? E a gente tem pouquíssimos espaços. Esse é um dos nossos poucos espaços, né? Eu venho aqui porque é uma maneira de, sei lá, nos últimos anos eu devo ter formado algo em torno de 90, 100 técnicos. E não sei, assim, eu gosto de pensar que de alguma maneira meus cursos, minhas aulas têm um impacto, não exatamente sobre o cinema, mas que de alguma maneira eu estou difundindo minha visão e a minha experiência como cinema dentro dessa perspectiva de um cinema que seja autoral, não no sentido da autoralidade do indivíduo, mas autoral no sentido de uma autoralidade da nossa coletividade, entendeu? E nesse sentido, isso que me mobiliza vir para cá, isso que me mobiliza a tomar parte nesse projeto, que é, diga-se de passagem, o projeto dos fundadores, né? Que é o projeto que os fundadores estavam concebendo. O lugar da arte é isso, né? O lugar da arte, para mim, é um lugar da empatia, né? É o lugar de você poder viver uma vida que não é a sua. Você lê um livro, você vira uma pessoa mais empática, porque você viveu uma vida que não é a sua. Você vê um filme, você viveu uma vida que não é a sua. É sobre isso. E quando a gente está falando de fazer o cinema latino-americano, é para que outras pessoas possam viver a nossa vida e ter a empatia com a gente também, com a nossa cultura, com o nosso modo de ver. Para que eles possam olhar para a gente e não ver, não, isso daqui é uma celebração selvagem de corpos no carnaval, não. Isso é algo que tem um sentido dentro da nossa cultura, um sentido lúdico. Não se trata sobre sexo, é sobre brincar, entendeu? É sobre ser adulto e brincar o carnaval, né? É claro que envolve isso também, envolve muito sexo, mas não é, pelo menos a minha experiência de carnaval, a experiência de muita gente que eu conheço não é essa, é botar uma roupa bizarra e sair pra rua e dar risada, e tomar uma numa terça-feira, sabe? É isso que é carnaval, que é a coisa mais maravilhosa, é uma experiência de diversão, de brincadeira, de ser adulto e brincar de novo, né? A pergunta que vocês programaram... A César tem uma pergunta de $1 milhão. $1 milhão. Eu tenho dúvida se a pergunta é um filme brasileiro que te representa ou um filme brasileiro que você acha que as pessoas deveriam ver e que elas não viram o suficiente. Olha, eu diria que um filme brasileiro que é que assim, é um filme que muita gente viu, assim, mas que eu acho que as pessoas deveriam ver mais, principalmente no contexto atual, é Terra em Transe. Terra em Transe é um filme que precisa ser muito visto, assim, é meu filme preferido do Glauber. E assim, o Glauber nem é o cineasta que eu mais piro no mundo, sabe? Pra dar o exemplo do Espectador, assim, não é um filme fácil pra mim, não é fácil assistir os filmes do Glauber, mas tem uma frase do Chico Sá, quem que foi? O Fernando, um colega de trabalho, um montador lá, produtor brasileiro, estavam falando que o Chico Sá comentou alguma coisa do tipo assim, você tá assistindo o Glauber e não tá gostando? Não, o problema é você, assiste mais. Você assistiu pouco, entendeu? E o Terra em Transe é um filme que realmente é um filme muito, muito interessante isso, porque é um filme que trata sobre indivíduos pegos no turbilhão da história, assim, né? Que eu acho que é como todo mundo está se sentindo hoje em dia, né? Principalmente se você é uma pessoa mais alinhada à esquerda, mas mesmo as pessoas alinhadas à direita, acho que iam ser capazes de se identificar com esse filme, assim. Eu acho que esse filme está precisando mais do que nunca ser muito assistido. Oh, que lindo. Muito obrigado, Paulo. Nada. Grande professor ECTViano, nosso maestro. Nos deu aulas. Nos deu muitos aprendizados. Vamos voltar outra pessoa pra casa. Tá certo. Mas agora, pra dar uma de abujanra aqui, eu vou te fazer a pergunta final. Manda. Pra você dar um conselho ou uma luz pras pessoas que estão começando na área de som ou do cinema em geral, não sei. Alguma mensagem. Um conselho pra quem tá começando? Qual que é o sentido da vida? Eu acho que o mais importante... É muito legal fazer direito, fazer bem, mas o mais importante é desfrutar o processo, sabe? Porque no final é isso. Eu passo o dia inteiro dentro de uma sala escura, com um projetor e tal, não sei o que lá, porque você chega dentro do estúdio de mixagem, sempre é bonito, todo mundo acha o máximo. Mas depois que você tá uma semana lá, vira um lugar bastante depressivo, assim. Se eu não desfrutar cada dia que eu tô ali, caçando um filme, sentindo que, achei um negócio legal, é isso, assim, né? Eu acho que faça pela rotina
rotina, faça pelo cotidiano, não pelo sucesso ou pelo que você vai conseguir depois. Faça pelo cotidiano, que é o mais legal, entendeu? Não tanto pelo que possa vir do cinema em si, não pelo hype do cinema, mas pelo que você tá ali, pelo fazer do dia a dia. Seria esse meu conselho. Muito obrigado. Nada. Infelizmente tudo tem seu final, então a gente vai embora.